Salve, salve, rapaziada, aqui do canal do Felipe Oliveira. Pois é, olha só, cara, quem diria, hein? Vocês pediram muito, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Vamos falar muito sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras, o maior campeão do Brasil. Eu tô muito feliz, tô muito empolgado, claro, com pés no chão, tranquilo, vídeo a vídeo, like a like, inscrição a inscrição, conto com a ajuda de vocês, compartilhe o conteúdo, divulga pros amigos palmeirenses, chega mais, vamos trocar ideia, deixa o seu comentário aqui, eu vou ler o comentário de todo mundo, eu quero muito essa interação com vocês, pra gente chegar a grandes conclusões, a grandes análises e discutir, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, que é falar sobre o Palmeiras. Então, gente, tô aqui hoje num dia especial, né? Num dia que eu tô lançando o meu canal, iniciando esse novo projeto, sai a notícia pra mim e pra toda a torcida do Palmeiras, a notícia do dia. Abel Ferreira recusou há cerca de 20 dias ir para o Al Hilal substituir Jorge Jesus. Pois é, Abel Ferreira recusou o Al Hilal para ficar no Palmeiras, recusou um salário 3 vezes maior do que ele recebe aqui no Palmeiras. Ia receber, segundo as informações, cerca de 3 vezes mais, cerca de 10,6 milhões de reais por mês lá na Arábia Saudita, fora que teria uma qualidade de vida, assim, por mais que seja um país que não respeite os direitos humanos, mas uma belíssima grana que o Abel receberia lá dos Sheiks, e ele recusou. Clube árabe que acertou com o Simone Inzaghi, vice-campeão da Champions League, tomou 5 do PSG na final. Abel que inclusive pode cruzar com o PSG no Mundial de Clubes. A gente vai falar muito sobre essa fase do Palmeiras maravilhosa, que vai jogar um torneio que eu, quando era criança, imaginava ser um torneio de videogame, que nunca pudesse acontecer. E a FIFA colocou em prática e vai acontecer daqui poucos dias. Estaremos aqui falando muito sobre Palmeiras no Mundial. Mas antes, vamos lá no blog do PVC também e no blog, sobretudo, do André Hernan, que traz a notícia que antes de contratar vice da Champions, Al Hilal ouviu não de Abel Ferreira. Vamos aqui à matéria do Hernan. O Al Hilal, ex-time de Neymar na Arábia Saudita, procurou o técnico Abel Ferreira do Palmeiras antes de fechar a contratação de Simone Inzaghi, vice-campeão da Champions League com a Inter de Milão. A investida pelo treinador português ocorreu há cerca de 20 dias. O clube árabe sinalizou uma oferta que poderia triplicar o salário de Abel. Ia lá para 10 milhões e meio de reais por mês. O técnico do Verdão, porém, agradeceu o interesse e disse estar focado na disputa do Super Mundial de Clubes. Não é a primeira vez que Abel Ferreira é procurado por clubes árabes. O português tem um nome muito bem avaliado no Oriente Médio e constantemente é alvo de sondagens. O Palmeiras, por sua vez, não quer correr risco e tem negociações para renovar com Abel, cujo contrato vai até o final de 2025. Diante da recusa de Abel Ferreira, o Al Hilal avançou por Simone Inzaghi e fechou a contratação do italiano, que foi derrotado no último fim de semana por 5-0 para o PSG na final da Champions League. E, cara, essa recusa do Abel mostra muito bem quem é o Abel Ferreira, né? Mostra muito bem a integridade desse treinador, que eu não canso de elogiar, que eu não canso de defender e não canso de criticar também quando eu acredito que ele mereça ser criticado, como merece. Ele não é perfeito, ele não é o melhor treinador do mundo, ele não é um ser humano imaculado, ele merece críticas quando, de fato, elas são merecidas. Eu vi muita gente no fim de semana batendo no Abel Ferreira com razão, e eu achei também com um pouco de exagero. Porque, segundo o próprio PVC, essa busca do Al Hilal pelo Abel veio justamente numa fase boa do Palmeiras. Há cerca de 2 semanas atrás, há cerca de 3 semanas atrás, quando o Palmeiras liderava o seu grupo na Libertadores, quando o Palmeiras vinha de vitórias grandes. Muita gente, mas o Palmeiras não vence jogos grandes. É verdade, no G6 é um desempenho pífio do Abel Ferreira, porém com 2 títulos brasileiros. Ou seja, para você ser campeão brasileiro, necessariamente você tem que ganhar os jogos que você tem que ganhar mesmo. E lá em cima você briga. Eu acho que precisa melhorar? Com certeza. É mais do que unânime na torcida que o Palmeiras precisa melhorar o seu desempenho no G6. Porém, tem que ter calma na hora da análise.
Porque ano passado foi por pouco que o Palmeiras não chegou e foi tricampeão. Foi por pouco. Foi no detalhe, justamente o detalhe nesses jogos contra o G6. Mas assim, o trabalho do Abel é ruim, gente? Não é. Tá longe de ser ruim. A gente pode discutir se ele tem que renovar ou não, se chegou a hora no fim do ano. Enfim, isso é outra discussão. Acho que a gente está em junho, prestes a disputar um super torneio, um torneio que vai expandir a marca do Palmeiras para o mundo. E acho que a gente tem que focar nisso. Focar nisso é o mais importante nesse momento. E o Abel ter recusado essa proposta só mostra a integridade dele e o comprometimento que ele tem com o Palmeiras. E claro, outras pessoas próximas ao treinador dizem que ele visa muito essa Copa do Mundo de Clubes, esse Super Mundial da FIFA, para fazer uma boa campanha e usar esse torneio basicamente como uma espécie de vitrine para mostrar para o mundo o seu trabalho, mostrar para o mundo os seus conceitos e quem sabe um dia vislumbrar um trabalho numa Premier League, numa La Liga ou num outro clube de média e grande expressão na Europa, que esse nunca foi escondido pelo Abel, que é o grande sonho dele, trabalhar num grande clube na Europa. Então, acho que a gente tem que entender o contexto e saber que o Abel não vai ficar no Palmeiras para sempre. Eu acho que nem deve. Acho que, como na vida, as coisas têm início, meio e fim. E acredito que o Abel ainda não esteja no fim do seu ciclo no Palmeiras. Acho que ele ainda tem mais coisas para conquistar. Eu ainda acredito muito nele, embora alguns torcedores mais enérgicos aí nas redes sociais, naquela rede social que tem um X, a galera fica puta, começa a reclamar, perde um jogo e já começa a pedir a cabeça do treinador, a cabeça de alguns jogadores. Eu jamais serei assim, não contem comigo para esse tipo de análise. Aqui eu quero conversar, quero contextualizar e entender o momento da Sociedade Esportiva Palmeiras, os seus personagens, os seus jogadores, o seu treinador, da sua presidente, da sua diretoria, enfim, até, claro, da nossa torcida. Afinal de contas, eu também sou um palmeirense como você aí do outro lado, beleza? Então, gente, é isso. Abel Ferreira vai ficar no Palmeiras, recusou esse montante aí da Arábia Saudita, que o Inzaghi vai ser feliz pra lá e deixa o nosso Tuga aqui feliz da vida com o Palmeiras, porque, cara, eu amo o Abel Ferreira. Critico ele pra caramba? Critico. Já pesei a mão? Já. Já acreditei, cheguei a acreditar que poderia ter acabado o ciclo? Já. Mas me arrependi, cara. Me arrependi. Porque o Palmeiras tem aí um novo elenco esse ano, um time novo, e ele tem conseguido fazer esse time jogar, ser competitivo de novo. Acho que precisa de alguns ajustes, precisa, sobretudo, melhorar o jogo por dentro. Não vou cansar de falar isso até eu ver isso acontecer de fato em campo. Acho que o Palmeiras é um time que joga muito lateralizado, é um time que depende muito dos seus corredores, ele força muito o jogo por ali, sempre com dobras, às vezes até com triangulações, com 3 jogadores pelas laterais, e o meio de campo sempre muito esvaziado. O Palmeiras sempre tem dificuldade para dominar esse setor. Assim. Se vocês forem olhar, reparem bem, galera, reparem bem. Jogos contra equipes duras, sobretudo contra equipes grandes, como foi contra o Flamengo, sobretudo contra o Cruzeiro, o jogo mais recente, no momento que eu estou gravando esse vídeo. O time do Cruzeiro dominou o Palmeiras no meio de campo, ganhou todos os rebotes, os pés de ferro, divididas, enfim, recuperações de bola. Todas, ou a grande maioria, foi do Cruzeiro. Não foi nossa. Na final do Paulista, o Corinthians engoliu o nosso meio de campo no Allianz Parque. E em Itaquera, o Palmeiras, que precisava do resultado, vai com 2 volantes camisa 5 de contenção. Não vai com um volante para jogar mais à frente, para preencher um pouco mais o meio, sabe, para pressionar a saída de bola do Corinthians. Enfim, são algumas questões que eu discordo muito do Abel Ferreira e acho que ele precisa olhar para esse setor, preencher melhor esse setor, sobretudo porque imagino e desejo que o Palmeiras jogue com uma dupla de ataque, com o Paulinho e com o Vitor Roque, mas a gente ainda não sabe se o Paulinho está na sua melhor forma. Afinal de contas, precisamos ir lá no nosso palestra para reagir a esta informação do grande Léo Barbieri e também do Rafael Bulara, 2 caras muito bons, que eu gosto muito de ler.
E, aliás, o trabalho do nosso palestra é muito bom também, sou fã da rapaziada e trazem sempre informações brilhantes sobre a nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras. E aqui eles trazem, né? Palmeiras prepara estratégia para Paulinho após Copa do Mundo de Clubes. Nova cirurgia não está descartada. Cara, isso daqui é... Assim, eu até brinquei lá no meu Twitter, coloquei que... de uma forma de brincar, gente, brincadeira. Eu falei, pô, o Palmeiras contratou uma Ferrari com vazamento de óleo. Muita gente comentando, brincando, não, é um HB20, é um Audi A3. E, cara, o Paulinho é um puta jogador, assim, pra nível Brasil, pra nível América do Sul, eu acho ele um baita jogador. Um baita jogador, você vê pela movimentação dele, pelo domínio de bola, pela inteligência no toque de primeira, na movimentação. Enfim, eu tô muito empolgado, fiquei muito empolgado. Imagino que você também, palmeirense, ficou muito empolgado com a chegada do Paulinho. Cara, essa notícia me desanimou de um jeito absurdo, assim. Absurdo, porque, pô, imaginou-se que o cara fosse estar na ponta dos cascos, né? Nesse momento da temporada. Uma lesão que parecia não ser tão séria, e aí o cara tá jogando com dor ainda, segundo as informações, enfim. Mas vamos ler aqui. O atacante Paulinho foi contratado pelo Palmeiras para a temporada 2025. O jogador passou por uma cirurgia ainda no Atlético Mineiro para reparar fratura óssea por estresse na tíbia da perna direita. O camisa 10 do maior campeão do Brasil estreou apenas em abril após período de recuperação. Desde então, segue um cronograma individualizado com controle de carga nos treinos e jogos planejado pela Comissão Técnica e Núcleo de Saúde e Performance. O nosso palestra apurou, porém, que se esperava um Paulinho recuperado e integralmente à disposição do Palmeiras antes da Copa do Mundo de Clubes. Por conta disso, após o torneio nos Estados Unidos, o atacante passará por processo intensivo de tratamento e uma nova cirurgia em uma situação mais extrema, e uma situação mais extrema não está descartada. Cara, isso daqui pode comprometer até o jogo do Palmeiras no Mundial, velho. Pô, a gente tá aqui com uma expectativa, imaginando que o Abel vai colocar um ataque com o Vitor Roque e com o Paulinho, que inclusive é uma crítica que eu faço e que eu fiquei puto domingo, de num jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão lotado, um jogo que valia a liderança pro Palmeiras, você ter dois jogadores de nível europeu. Aí você pode questionar, mas é nível europeu. Vitor Roque, Barcelona, Betis, Paulinho, Bayer Leverkusen, Seleção Brasileira, Atlético Mineiro. E aí os caras no banco, velho, com Flaco Lopes no ataque. Desculpa, Abel, não dá. Mas aí tem essa informação. É sinal que o Abel tá segurando o cara porque ele não tá 100%. Simples assim. E aí a gente vai jogar um Mundial, onde na maioria dos jogos o Palmeiras vai ter que ficar atrás, vai ter que se defender muito bem, vai ter que correr bastante e aproveitar as chances em velocidade, em contra-ataque. E o Paulinho é um excelente nome em condições para isso. E aí a gente tem essa informação agora às vésperas do início do torneio que o jogador não está na sua melhor forma. Com isso, o jogador ficaria grande parte do segundo semestre longe dos gramados. E aí ainda tem isso, né? A gente tem Libertadores, tem Copa do Brasil contra o nosso maior rival, o Corinthians, e sem o Paulinho. O jogador ficaria grande parte do segundo semestre longe dos gramados, visando uma recuperação total para os próximos anos de contrato. O vínculo com o Palmeiras é válido até o fim de 2029. Para contratar Paulinho, o Palmeiras precisou desembolsar 18 milhões de euros, 115 milhões de reais na época, fixos, além da inclusão de Gabriel Menino e Patrick, que se transferiram para o Atlético Mineiro. Desde a estreia com a camisa do Verdão, o jogador atuou em 11 partidas, com 1 gol e 2 assistências. É isso, rapaziada. Confesso ser frustrante. Eu fiquei bem frustrado com essa informação. Espero que, sei lá, a comissão médica do Palmeiras aí consiga contornar os danos e deixar o Paulinho pelo menos 90%, 85% para esse Mundial. Porque é um jogador fundamental, pô. A gente vai precisar muito dele. Vamos precisar de todos os jogadores para pelo menos fazer uma campanha digna. E voltar com a cabeça erguida. Porque tem muita temporada importante aqui no Brasil, tem Campeonato Brasileiro que o Palmeiras precisa brigar por esse título, recuperar o desempenho em jogos grandes, contra o G6 sobretudo. Fora de casa também o time está bem consistente. E tem os mata-matas, né?
que ano passado foi a nossa grande pedra no sapato. Dessa vez na Libertadores tivemos um alívio nas oitavas de final, vamos pegar o Universitário, mas não dá para menosprezar esse jogo, não dá para brincar com esse jogo, tem que fazer a sua parte, classificar, e aí pode pegar um River Plate na próxima fase, que aí é outro papo, embora o nosso retrospecto contra um River é favorável, né? Basta ver 99, basta ver 2020. E claro, na Copa do Brasil, o Palmeiras tem... É difícil falar isso, tá? É clássico. Mas diante do que foi a nossa postura na final do Campeonato Paulista, cara, a gente tem que ter outra postura nesse mata-mata contra o Corinthians. Já falo de antemão aqui. O Palmeiras tem que ir com a faca nos dentes, tem que ir com raça, com vigor, com força, não menosprezar o jogo, não tirar pé de dividida, seja lá em Itaquera e sobretudo no Allianz Parque. É pra classificar, é pra enterrar o nosso rival e pra gente arrancar nessa temporada aí. E claro, a gente precisa contar com os nossos jogadores e vale ficar também de olho em possíveis contratações que podem pintar e eu vou trazer aqui no nosso canal, beleza? No nosso canal, é isso aí, no nosso canal, no nosso Palmeiras. Demorou, gente? Pô, me senti muito bem falando aqui do Palmeiras pra vocês. É uma alegria, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui as suas opiniões, por favor, comentem, deixem o like, se inscrevam, compartilhem, o canal é novo, preciso dessa ajuda de vocês. Hypem também o vídeo aqui, pra gente continuar crescendo, pra gente crescer, claro, aqui no YouTube e falando de Palmeiras, que é a melhor coisa do mundo, beleza? Então deixa o like aí, se inscreve, passa pros amigos e vambora. E, claro, avante palestra.